2 minutinhos eu começo a explicação aqui, tá? Rapidinho. Voltei. Vamos aqui a um exemplo de dimensionamento de disjuntores. O tamanho da letra tá bom assim, pessoal? Tá bom, professor, tá ok. Tá chovendo por aí, tá? Tá caindo uns carocinhos de água, viu? É, aqui também. Vejam, pessoal, para que nós possamos fazer o dimensionamento do disjuntor, a primeira coisa que a gente vai observar é qual a seção do cabo, né, qual a bitola do cabo que está previsto para determinado circuito, tá? Então, eu vou fazer o dimensionamento, tá? Eu vou colocar aqui. A gente vai começar fazendo o dimensionamento. Dimensionamento dos cabos para alimentação de um condicionador de ar de 12.000
BTUs, ok? 12.000 BTUs. Deixa eu só fazer aqui, abrir rapidamente aqui, a norma da CELP, para que a gente possa visualizar qual o valor de potência que a CELP associa a um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs. Então, deixa eu só buscar aqui rapidamente. Então, a CELP, ela atribui a um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs, uma potência de 1.400 watts. Tá? Então, tem aqui, ó, na tabela da CELP, o item 16 aqui, da tabela 1, tá? Ele coloca que a potência desse aparelho de ar-condicionado ele equivale a 1.400 watts. Então, 12.000 BTUs equivale a 1.400 watts, de acordo com a tabela 1 da CELP. Ok? Como ele deu a potência aqui em watts, né, eu preciso atribuir a essa potência o fator de potência. O fator de potência que nós vamos adotar aqui vai ser o fator de potência mínimo admitido, que é de 0,92. Para que isso? Para que eu possa achar a minha potência em VA, para que eu possa determinar a corrente que esse meu circuito vai solicitar. Então, tem aqui, ó, 1.400 dividido por 0,92. 1.400 dividido por 0,92, né, para eu achar minha potência em VA, para que eu possa determinar a intensidade da corrente elétrica. No caso aqui, eu tenho 1.400 dividido por 0,92, isso vai me dar 1.521,73 VA. Então, aqui eu tenho 1.000. Eu vou arredondar isso para 1.523, tá? 1.523, tá? VA. Tá aqui aproximadamente igual, 1.523 VA. A corrente desse nosso aparelho, né, essa corrente desse meu ar-condicionado, agora que está em VA, eu posso pegar essa potência, dividir pela tensão, e eu tenho aqui 1.523. A nossa tensão é 220 volts, ok? E aí eu tenho a minha corrente, vai ficar aqui, ó, 1.523 dividido por 220. Eu tenho aqui o valor de 6,92, eu vou botar 6,93 amperes aqui. 6,93 amperes. Perfeito? Bom, como eu estou fazendo, primeiramente, o dimensionamento do cabo, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou aplicar aqui, né? Vou aplicar aqui os critérios, né? Então, o primeiro critério, só fazer uma pequena correção aqui, tá? Eu vou já informar para vocês que o comprimento do circuito é de 30 metros, ok? O comprimento do circuito é 30 metros.
A fiação será embutida em eletroduto dentro de parede de alvenaria temperatura ambiente 35 graus Celsius, tá? E no eletroduto você tem 3 circuitos dentro do eletroduto, ok? São as informações que eu preciso para determinar a bitola do cabo, ok? Até aí tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor. Isso aí, essa aula aí, se eu passou, eu peguei, mas é boa explicação, né? Como o Pedro falou, mas isso daí eu tô ligado em tudo aí já. Então, vamos para o primeiro critério, né? O primeiro critério é a seção mínima, né? Qual a seção mínima do condutor para um aparelho de ar-condicionado? 2,5, professor. Perfeito. 2,5, professor. Maravilha. 2,5. Seção mínima. – 2,5 milímetros quadrados. Então, esse é o primeiro critério, né? O segundo critério vai ser a capacidade de condução de corrente. Essa aqui vai ser a tabela NBR 5410. Tá? Vou dar uma olhadinha na tabela já já. Deixa eu abrir logo ela aqui, que é para eu poder visualizar logo ela. Perfeito. Veja, eu vou fazer aqui essa determinação por uma fórmula para facilitar o passo a passo nessa etapa aqui, tá? Nós calculamos aqui a corrente, né? A corrente do meu circuito aqui, ela está calculada para 6,93 amperes, tá? Aí nós sabemos aqui as condições foram colocadas. Para a gente determinar
a seção do cabo de forma mais simples, tá, pessoal? O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar os fatores de correção na corrente do circuito. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... A fórmula vai ser essa aqui. Eu vou chamar I' igual a essa corrente daqui, ó. Opa! A essa corrente daqui, que está só como I, né, corrente do ar-condicionado. I, que é a corrente do ar-condicionado, dividido pelos fatores de correção. Então, está aqui, ó, fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, tá? Então, eu vou fazer desta forma para facilitar, porque aí eu vou corrigir isso aqui, chamando de I', tá? Para que eu possa escolher o cabo mais adequado. Então, no caso aqui, eu tenho uma corrente de 6,93 amperes, fator de correção de temperatura. Eu vou pegar a tabela de fator de correção de temperatura. Cadê minha tabela de correção de temperatura? Fugiu. Achei. Professor, Diga. dê uma levantada, por favor, rapidinha naquele... Onde você estava escrevendo lá na outra página, e pode baixar rápido, só para dar uma dúvida. Um pouquinho. Beleza, pode sair, professor. Valeu, obrigado. Tranquilo. Então, tem aqui, ó. Vamos usar o fator de correção de temperatura. Bom, eu dei 35 graus, né? Eu vou usar fiação de PVC interna, tá? Então, eu tenho um fator de correção de temperatura de 0,94 para uma temperatura de 35 graus, tá? Estou usando PVC. Então, o fator de correção de temperatura é 0,94. Vou pegar aqui, ó. Fator de correção de agrupamento. Aí eu disse que nesse circuito vão ter 3 circuitos, né? Nesse projeto aí, teriam 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, vamos para o fator de correção de agrupamento. Seção mínima. Fator de agrupamento. Fator de correção de agrupamento. Então, no caso aqui, eu tenho, ó, embutidos em conduto fechado, 3 circuitos, o fator de correção é 0,70. Vou voltar para cá e vou colocar o fator de correção de agrupamento de 0,70. E aí eu vou achar o I'. Tá? Então, vamos calcular isso aqui e ver quanto é que dá. 6,93 dividido por 0,94 vezes 0,7. Isso aqui me deu 10,53. Então, em princípio, a corrente corrigida é de 10,53. Bom, essa corrente não vai dar um fio com a bitola tão avantajada, né? Então, vamos voltar, vamos pegar aqui a tabela de condutores. Eu vou considerar o método A1, tá? Com 2 condutores, tá? Então, para aquela faixa de corrente, eu tenho aqui, ó, 14,5 amperes aqui, ó, com 2 condutores, já que o circuito é monofásico, né? 14,5 amperes aqui. Então, por esse método da capacidade de corrente, considerando a corrente já corrigida do projeto, eu poderia utilizar até um cabo de 1,5, tá? Já que a gente sabe que não pode utilizar em instalações elétricas prediais, ele já, nessa condição aqui, ele suportaria 11 amperes, tá vendo? Então, ó, como o mínimo que a gente pode utilizar para uma instalação elétrica predial é 1,5, então eu diria que
pela capacidade de condução de corrente, tá? Capacidade de condução de corrente, condutores de PVC, tá? Eu poderia utilizar aqui um cabo de 1,5 milímetros quadrados. Então, venho para cá. Tá? Então, de acordo com a tabela 36 da NBR 5410, né? Então, aqui, ó. De acordo com a tabela 36 da NBR 5410, o cabo pode ser de 1,5 milímetros quadrados. Olha, vejam, como o segundo critério me deu um cabo menor do que o primeiro critério, logicamente nós escolheríamos o primeiro critério, tá? Bom, será que para essa bitola, com essa distância, a queda de tensão que vai ocorrer no meu circuito, ele vai comportar? Né? Essa é a pergunta. Então, a gente vai agora para o terceiro critério. Vamos agora para o terceiro critério. Só que no terceiro critério, o que é que eu vou fazer? O terceiro critério, que é o da queda de tensão, queda de tensão. Nós vimos que, para determinar a seção com base na queda de tensão, a gente utiliza a fórmula 200 vezes a resistividade, não é isso? Vezes o comprimento, vezes a minha potência em VA, dividido por ΔU percentual, vezes a minha tensão ao quadrado. O que eu sugeri ontem para vocês é que vamos, no lugar de determinar a seção, vamos verificar se o cabo, vou verificar aqui, se o cabo determinado pelos critérios anteriores, o maior cabo determinado pelo primeiro ou segundo critério, se ele vai atender a condição de queda de tensão, ou seja, eu preciso achar uma queda de tensão menor do que 4%. Menor ou igual a 4% significa que vai ser suficiente. Então, no lugar de eu determinar uma nova bitola aqui, eu vou pegar isso aqui e vou determinar aquela tensão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever a fórmula desse jeito aqui, ó. ΔV percentual igual 200 vezes ρ vezes L vezes a minha potência aparente dividido por S. Ó, o S que estava aqui veio para cá. O ΔV que estava aqui veio para cá. Vezes a minha tensão ao quadrado. Então, bom, como maior bitola, pelos dois critérios acima, é de 2,5, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar aqui, considerando essa seção aqui de 2,5. Eu vou vir para cá e vou botar aqui, ó. ΔV percentual vai ser igual 200 vezes 0,017 vezes o comprimento que eu coloquei lá em cima, que foi 30 metros, vezes a minha potência aparente. Como é a minha potência aparente aqui?
Vamos ver qual é a potência aparente. É de 1523 VA, né? Vamos colocar aqui 1523 VA. A minha seção, 2,5, vezes a minha tensão ao quadrado, né? Dá um X aqui, 220 ao quadrado. Então, eu vou achar a minha queda de tensão percentual. Ou seja, o resultado que eu achar aqui tem que dar menor ou igual a 4%. Então, vamos calcular isso aqui. Vamos usar aqui a calculadora para que nós possamos determinar tudo isso direitinho. Então, vamos lá. 200 vezes 0,017 vezes 30 vezes 1523 dividido, parênteses, 2,5 vezes 220 ao quadrado, fecha parênteses. Então, isso me deu 1,28. Olha que maravilha! 1,28%. Então, diante dessa análise, né, nós chegamos à conclusão diante desta análise, o cabo de 2,5 milímetros quadrados atende a carga. Ok? Dúvidas até aí, pessoal, sobre o que eu fiz? Boa noite, professor. Eu tive que sair. Você está colocando circuito de que é mesmo? De ar-condicionado. Ah, circuito de ar-condicionado. Isso. Beleza, beleza. Beleza? Então, veja. Isso é moleza, Ivanildo. Pra gente, isso é moleza. Então, ó, eu acabei de determinar a bitola do cabo. Por que eu fiz a bitola do cabo? Porque o disjuntor ele vai ser utilizado para determinar a bitola do cabo. Tá? Então, vamos voltar aqui para cima, vamos rolar aqui. E vou colocar aqui, ó. O disjuntor. Para proteger o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Bom, esse dimensionar aqui é quase uma escolha. Tá? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pensar, primeiro, corrente do projeto. Tá? Corrente do projeto. A corrente do projeto, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó, a corrente do projeto, I é igual a 6,93 ampere. Ok? Essa é a corrente do projeto. O outro é a capacidade de corrente do cabo. Essa capacidade de corrente do cabo, a gente apelidou ela de IZ. E essa capacidade de corrente do cabo, para o cabo de 2,5, eu preciso ir lá na tabela, né? No critério que eu estou trabalhando, que é o A1, olhar o cabo de 2,5 com 2 condutores. Eu tenho aqui, ó, 19,5. Essa seria a capacidade de condução de corrente do cabo nessa condição, 19,5 amperes. Então, eu teria aqui, ó,
a corrente do cabo é de 19,5 amperes. Então, essa aqui é a corrente suportada pelo cabo. O que é que a norma diz, pessoal? Veja, a norma diz que a corrente do disjuntor, está aqui, ó, corrente do disjuntor. A corrente do disjuntor, ela tem que ser maior do que a corrente do projeto, do QI. E ela tem que ser menor do que a corrente do cabo. Então, a corrente do disjuntor, ela tem que ficar entre esse e esse aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, corrente, tá certo? Essa corrente aqui tem que ser menor do que a corrente do disjuntor. E o disjuntor tem que ser menor do que a corrente do cabo. Tranquilo? Moleza, né não? Beleza, professor. Beleza. Aí, professor, nessa questão aí, usaria um disjuntor de 16 amperes. Perfeito, né? Eu posso utilizar. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui, ó, e fizer aqui o seguinte, ó, a corrente do projeto é 6,93. E a corrente do cabo, que o cabo suporta, é de 19,5. Então, observe que, dentro dos valores comerciais mais comuns do mercado, eu posso utilizar um disjuntor, neste caso aqui, ó, eu posso utilizar um disjuntor de 10 amperes, eu posso utilizar um disjuntor de 15 amperes, mas não posso utilizar um disjuntor de 20, né? Tem alguns fornecedores que têm um disjuntor intermediário aqui de 13. É bem comum. Esses são os mais comuns. 10 e 15, vamos ficar no mais comum. Tá? Então, ó, eu posso colocar aqui o meu disjuntor ou de 10 ou de 15. Beleza? Vejo, por que eu posso colocar de 10? Porque 10 amperes aqui é maior do que 6,93. E é menor do que 19,5. Da mesma forma, 15 amperes, eu posso colocar nesse cabo, porque ele vai ser maior do que isso aqui e menor do que isso aqui. Não posso aqui, de jeito nenhum, colocar um disjuntor de 20 amperes aqui, dentro do critério de condução. Observe que essa corrente de condução do condutor, a capacidade de corrente do cabo aqui, ó, ele está para o critério, né? O critério de instalação, que eu chamei aqui de A1, que a gente está na tabela do A1, tá? Então, fica bem atento a isso. Essa corrente aqui é na condição de instalação, tá? Então, ficou aqui A1. Então, nesse caso aqui, eu colocaria um disjuntor, né? A corrente de disjuntor, eu colocaria ela de 15 amperes. Qual a curva? Curva C, professor. Curva C. Por que curva C? Por causa do ângulo. De 10 vezes, não é isso? Não, por aí, mas eu quero saber a causa. Ah, porque é motor, professor. Oi? Porque não é, é porque é motores. Perfeito, perfeito. Porque a corrente de partida do motor é alta, não é isso? E aí eu vou colocar um disjuntor de curva C, que entende um curto-circuito com um valor de 5 vezes a corrente nominal. Beleza? Alguma Beleza, dúvida aí? professor. Alguma dúvida aí? Bem explicado, viu? Tranquilo. Vejam só, um Uma outro conta aí, parâmetro, tá? Que aí alguém pode perguntar, professor, se eu tenho duas opções, 10 e 15, por que o senhor não optou por 10 amperes? Isso é uma pergunta interessante, tá? Vejam só, nós podemos fazer aqui uma observação. A corrente do motor, né, a corrente nominal do motor, calculada ali,
deu 6,93 amperes. Eu vou arredondar isso aqui para 7 amperes. Tá? A corrente de partida pode chegar a 8 vezes. Eu vou só fazer uma correçãozinha aqui, tá, pessoal? Que é para a gente alinhar as palavras, para caso vocês vão pesquisar em alguma literatura, dá tudo certinho. A corrente nominal do motor sete amperes, tá? Estou arredondando aqui, 7 amperes. E a corrente de partida pode chegar a 8 vezes a corrente nominal. Isso aqui é corrente nominal. Então, a minha corrente de partida, que a gente chama de IP, ela pode ser 8 vezes, tá? 7 amperes. Então, 7 vezes 8 me dá 56 amperes. Ou seja, no exato instante em que eu dou partida no motor, né? Dou partida no motor, ele vai solicitar da rede elétrica uma corrente de 56 amperes, tá? Aí vejam, se eu escolher, né? Essa é uma possibilidade, não significa dizer que vai ser 56, pode ser um pouco menos, também pode ser um pouco mais. Então, se eu escolher, aí eu vou botar aqui, ó, se escolhermos ID igual a 10 amperes, curva C, o que é que pode acontecer? Bom, a curva C, ele entende um curto-circuito a partir de 5 vezes a corrente nominal. Então, na curva C, né, ele vai entender que uma corrente de curto-circuito é 5 vezes a corrente nominal desse motor. Ora, a corrente nominal desse motor, desculpe, a corrente do disjuntor, tá? Corrente nominal do disjuntor. Então, nós vamos entender que o disjuntor, ele vai entender uma corrente de curto-circuito com 50 amperes. Então, observe que se eu colocar um disjuntor de 10 amperes, protegendo esse aparelho de ar-condicionado, pode acontecer de, na partida, tá? Ou seja, essa aqui é a corrente na partida, né? Na partida, o meu disjuntor entender que essa corrente é um curto-circuito. E aí o disjuntor poderia vir a desligar. Ok? Tá claro isso para vocês? Com certeza, por isso que eu optei pelo maior. Tá Então, certo, professor. Tá muito bem explicado mesmo. Aí, então, o que acontece? Né? No disjuntor, de 15 amperes, curva C, a corrente de curto-circuito vai ser entendida como 5 vezes 15. Então, 5 vezes 15 dá quanto aí? 65. 65 ou 75? 75, 75. 75. 75 75, eu amperes. falei 75. Tranquilo. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 5, 25. Calma, Reginaldo, calma. Ele tá perreado. Tá perreado. Ei, Regi. Então, ó, o disjuntor de 15 amperes, ele atende bem o circuito porque ele só vai entender uma corrente de curto-circuito a partir de 75 amperes. Então, na partida, o motor vai chegar a 56 e o disjuntor não vai atuar instantaneamente, porque a corrente de curto-circuito que ele vai entender é uma corrente de 75 amperes. Tranquilo? Agora me diga se esse negócio não é fácil. Tranquilíssimo, professor.
É o mais fácil esse daí, um dos mais fáceis, né? Ô, professor, o senhor colocou essas tabelas das normas tudo em PDF, não foi? A gente tem PDF. Eu disponibilizei na unidade curricular passada, mas eu posso disponibilizar de novo, sem problema. Eu posso colocar lá no AVA. Pronto, que eu tô com vontade de imprimir para deixar aqui. Vai que eu pego algum projeto. Eu já... Ivanido tem todos, Ivanido aí tem todos, Ivanido. Tem sim, mas eu posso colocar no AVA. Posso colocar no AVA, de novo, tá certo? Sem problema. Tem tudinho aqui que meu amigo Reginaldo imprimiu para mim, rapaz. Ele é o cara. Então eu quero, que eu vou imprimir aqui também. O dono do armazém souber que ele tá imprimindo essas coisas lá, ele tá lascado. Vai descontar do salário dele, vai. Posta lá no grupo lá em PDF, por favor. Ele é meu peixe, faz nada não. Ô, professor. Diga, meu professor, uma questão falar, hoje, nos armazéns, já faz, acho, um tempinho, que disjuntor de 15 amperes, que era aquele preto, entrou em extinção, nunca mais chegou lá. Só disjuntor agora do branco, 16 amperes. 15 amperes faz tempo que eu vi, viu? Tranquilo. Só 16 amperes, 25, 32. Disjuntor de 15 parece que vai sair do mapa. Perfeito, sem problema. De qualquer forma, o de 16 atenderia também aí, tranquilo. É interessante, pessoal, na hora que vocês forem fazer o dimensionamento, vocês podem entrar aí no site de um fabricante qualquer, de disjuntor, né? Tem vários, tem Siemens, tem Schneider, tem Eletromar, tem vários aí. Vocês podem entrar num site desse e verificar qual é a disponibilidade de disjuntores para que normalmente é padronizado, tá? Mas como eu falei, tem fabricante que tem disjuntor de 13 amperes. É raro, mas tem fabricante de 13. Reginaldo trouxe uma informação importantíssima, né? De que faz tempo que ele não veio de 15. E aí ele lembrou bem, eu realmente, ultimamente, só tenho visto de 16 amperes, né? De 16 amperes. Então a gente tem o de 10, o mais comum, né? 10, 16, 25, 32. Os mais comuns aí em instalações elétricas prediais, os mais comuns. Mas existem alguns fabricantes que têm algumas faixas diferentes. Então, por exemplo, a Siemens, se não me falha a memória, a Siemens tem disjuntor de 6 amperes e tem disjuntor de 2 amperes, mas, obviamente, é praticamente uma mosca branca, né? A gente quase não encontra esses dispositivos no mercado. Pode falar, Jefferson. Foi desativado, eu não trabalhava com caldeira, desativado um quadro de comando de caldeira. E os disjuntores eram Siemens. Eu peguei eu acho que eu tenho algo guardado, um de 6 e um de 2 amperes. É uma mosca branca. Você tem uma raridade. Positivo. E contatora de 12 amperes, 12 volts e contatora de 24 volts eu também tenho. Esse tende a se tornar mais comum devido à exigência de trabalhar com tensão de segurança em máquinas do tipo prensa, tá? É contator com tensão, com extra baixa tensão, né? Que é até 12 volts, 24 volts. Mas, realmente, o disjuntor de 2 amperes e o de 6 amperes da Siemens, você tem uma certa dificuldade em achar. Tranquilo, senhores. Diga mais, qual é a dúvida? Deixa assim rapidinho, professor, para bater uma foto. Deixar dessa forma? Isso, só para bater uma foto aqui, coisa rápida. Tranquilo. Professor, o senhor é o cara. Sou nada. Coloca no grupo, professor. Coloca no grupo aí esse, né? O pessoal pegar aí, né? Eu estou gravando a aula, tá, Reginaldo? Eu vou disponibilizar a aula para todos vocês. Beleza? Professor, tem uma pergunta, não sei nem se... Mas eu vou fazer. Faça. Se a soma das cargas do circuito de iluminação der inferior a 2.200 VA, eu posso colocar o circuito da campainha junto com ele para diminuir a quantidade de circuito, já que a carga da campainha é mínima? Pode sim, sem problema. Só deixar de você discrimina lá
Circuito de campainha está incluso para poder, quem for acessar o projeto, saber que está lá junto, né? Perfeito, perfeito. Só você botar uma observação lá quando você for distribuir o circuito, você bota a observação que ele está lá. Né? Isso, exatamente. Valeu, meu patrão. Você é o melhorzinho que nós temos. O futuro projetista, Ivanildo. Professor, Ivanildo é sabido. Liga. no projeto a gente vai colocar iluminação externa, iluminação do portão, desse tipo. O projetista decide isso. Então a gente decide, né? Isso. Outra coisa, professor, esses disjuntores aí, de baixa tensão, a gente encontra ele como o DIN e o NEMA, né? O NEMA é aquele preto e o DIN são esses brancos, né? Isso. Sugiro colocar todos DIN. Beleza, professor. Maravilha. Ô, professor, e se caso foi uma questão que eu e a galera, a gente levantou junto. E se a gente colocasse as iluminações tudo com sensores? Não tinham os interruptores. Vocês são os projetistas. Vocês são os projetistas. Mas lembrem-se, pessoal. Brincadeira. Não, tranquilo. Mas vejam. O questionamento ele é interessante, tá, Jefferson? Por quê? A gente precisa entender, como eu falei para vocês, que nós não temos, na verdade, sensor de presença, nós temos sensores de movimento. Então, o que acontece? Se você coloca um sensor de presença num quarto, por exemplo, e você, de repente, sentou lá no seu birô, que está lá no quarto, na sua escrivaninha que está no quarto, e começou aqui a ler um arquivo ou ler um livro e ficou quietinho aqui, o sensor, daqui a pouquinho, o sensor vai desligar. É verdade. Tá? Aí você vai ter que se movimentar para poder a lâmpada acender. Então, essa é uma desvantagem, tá? Então, assim, pode usar sensor de presença? Pode. Só analise em que cenários, né, em que locais seria interessante colocar o sensor de presença. Então, sei lá, numa iluminação externa. Banheiro. Iluminação de garagem. Banheiro, garagem, Banheiro eu também não gosto muito, não, viu? Quando está no número 2, pois é. Paradinho, daqui a pouco você apaga tudo. Exatamente, gente. Meus 2 banheiros têm sensor de presença. Olha aí. Agora, eu estava comentando com os meninos, né, que essa é minha equipe, né? Eu, Ivanildo, Jefferson Sim. E Valdênio. Eu estava comentando com eles se eu colocasse uma lâmpada com sensor de presença. Porque se eu for instalar um sensor de presença, de todo jeito eu vou ter que colocar a fiação. Isso. Agora, se eu colocar só a lâmpada com sensor de presença, que hoje é o que o povo mais vende, né? Lâmpada com sensor de presença, não precisa nem de sensor de presença, né? E aí eu ia ter que justificar no projeto. Lâmpada com sensor de presença, não é verdade? Isso, exatamente. Só ia ter o bocal. Exatamente. Bocal não, receptáculo, Reginaldo. Você é da equipe de cabo desenrolado. Desculpa aí, professor Ivanildo. Receptáculo, né, Ivanildo? Receptáculo de louça, rosca E27. É porque a gente lá chama bocal, receptáculo. Bocal também tá certo, né? Se você for no Google botar bocal, vai mostrar bocal. Bom, na linguagem técnica... Exatamente. Na linguagem técnica, não. Olha aí, ó. A gente agora é técnico. Mas é vivendo e aprendendo, é receptáculo a partir de hoje. Professor. Diga, João. Dê um zoom aí no lado esquerdo dessa imagem que está aparecendo na tela. Ali onde tem o cosseno φ, por favor. Aí tem o valorzinho do S ali, que é a potência. Certo. Deixa eu ver, eu salvei aqui a imagem. Deixa eu ver como foi que ficou a imagem aqui. Valeu, professor. Só isso mesmo.
Tranquilo. Ô, Ivanildo e Reginaldo, não esquece de colocar lá no nosso grupo lá as normas que eu quero imprimir aqui. Por gentileza. Beleza, eu vou procurar aqui. Eu acho que Ivanildo vai achar mais fácil do que eu, porque aqui em casa eu não tenho um controle sobre isso, não. Porque a mulher, quando pega umas cabelos, eu deixo vacilando aqui, ela bota num lugar e eu não sei nem onde ela coloca. Mas Não. eu vou procurar. Não, ela bota no lugar, não. Ela arruma. Você que bagunça. O professor manda no grupo lá, é melhor, porque ele já tem tudo no computador dele aí. Não complica a minha vida, não, que eu estou estudando e fazendo conta aqui, rapaz. Então, beleza. O professor está responsável por colocar isso e colocar as normas, né, professor? Tranquilo, Obrigado aí, tranquilo. professor. O professor, Tranquilo. ninguém nem arranja trabalho para ele só no mole. Ninguém pede nada, ninguém aperreia ele no final de semana, ninguém Tá bem. perturba ele na sexta-feira de noite. Ninguém, né, professor? Exatamente. Só eu. Tranquilo. Você vai sentir saudade de mim quando eu sair. Não se preocupe não que o seu número tá salvo. Se eu tiver qualquer dúvida, se for outro professor, eu tô lá, Josenildo. É eu, viu? Não esqueça de mim, Sempre à não. disposição, meu jovem. Sempre Olha, à eu só Eu, queria... o Eu só menino queria tava com metade. ciúme, professor, que ele disse que o senhor me atende toda hora e não atende ele. Eu vou dizer, rasgar logo aí na Eita. tutoria. Reginaldo, Jefferson ao quadrado e Valdente tava com ciúme, viu? Eita. Quem é Jefferson ao quadrado? Eu só queria metade do conhecimento do professor, só metade mesmo bastava. Tá ligado? Metade. Não precisava 90%, não, só 50%. Deixa de coisa, rapaz. Você sabe mais do que eu, rapaz. Tranquilo, senhores. Vocês têm mais alguma dúvida? Posso interromper essa gravação? Pode, professor, pode. Beleza. Professor, eu queria que o senhor voltasse para